a discussão com o Chilique, do Chilique com o advogado Chilique com o Lixo Figueiredo, acho que mostra um pouco isso desse pessoal da direita burra. Então, assim, só pontuar esse negócio aqui para não falar que a gente não comentou sobre o assunto, porque não há muito o que dizer, né? Um mais picareta que o outro, essa que é a verdade, um mais oportunista que o outro, como a gente já falou aqui um monte de vezes. Agora, o Chilique foi na Auriverde, né? E descascou o Lixo Figueiredo. Aí o Lixo Figueiredo foi ontem. O Lixo Figueiredo não gostou e hoje ele foi, para quem não assistiu, né? Eu vou resumir aqui. Ele foi lá no Super Mentecapto, lá no programa do Super Mentecapto, do Fio Diabo, e aí o Lixo Figueiredo, o advogado Chilique, Paulo, eu respeito você, depois de descascar ele, né? E o Paulo Figueiredo, vai tomar no seu... Eu não tô nem aí, eu sou aluno do Olavo, você é um safado, um picareta. Não, vamos fazer as pazes aqui, vamos tentar pacificar. O Super Mentecapto falou. Aí o Lixo Figueiredo falava, eu não tô aqui para fazer as pazes com esse palhaço, não, picareta, com esse pilantra aí, eu quero que se dane vocês, com paz, o cacete, eu não vim aqui para fazer as pazes com ninguém. E assim, foi um horror, né? Um show de horror. Um tirando a máscara do outro, né, doutor Frazão? Isso, é nesse ponto que eu queria chegar. O engraçado é que em 5 minutos os dois mostraram quem são. Então, assim, primeiro, o Chilique tem razão. O advogado Chilique tem razão no seguinte ponto. E aí o safado do Lixo Figueiredo vem e fala, mas eu sou jornalista, eu tenho que mostrar os fatos, eu não estou nem aí com ninguém. E aí, mostrar os fatos é sinônimo de dizer, vou ferrar o presidente Bolsonaro e todo mundo que tiver pela frente para eu parecer um bacanudo, parecer que a Casa Branca é minha, né? Aí ele inventou uma história, quer dizer, o Chilique já tinha provado isso, que o negócio foi falsificado, ele provou, e aí o pessoal do cachaceiro inventou, do Moraes, um outro documento que não é oficial, e aí o advogado Chilique mostrou, tá aqui, mas o documento oficial diz que ele não entrou, e depois de alguns meses, aí agora recente, eles mudaram a informação no sistema, então é claro, é óbvio que teve fraude, e depois de meses trabalhando para salvar o Felipe Martins de 30 anos de cadeia, vem o salafrário do Lixo Figueiredo, em 5 minutos ele destrói o trabalho do advogado Chilique, ele praticamente condena o Felipe Martins e ainda bota a culpa no presidente Bolsonaro. Então eu vou dizer, não é ele que é bandido. Bandido é quem segue o tal do Lixo Figueiredo. É bandido. Essa gente que está ouvindo o Lixo Figueiredo é bandido. A não ser que vá ouvir lá porque, né, quer saber das notícias. Agora, o cara que dá crédito. Eu ouço o Lixo Figueiredo falar, né? Porque às vezes o Eduardo tem menos tempo, o Lixo fica... Não, mas eu nunca assisto a live dele porque eu não tenho tempo, né? E não tenho saco também, porque eu sei que não vale nada. Mas você vê uma coisa, agora, um cara ter respeito pelo Lixo Figueiredo é mais bandido do que ele. Quem tem algum respeito pelo Lixo Figueiredo é bandido, é pior do que ele. Ele não vale o que come. Bom, ponto. Então, assim, ele não está preocupado, o advogado Chilique deixou isso claro, ele não está preocupado em estragar toda a defesa, a estratégia de defesa de meses aí, se não de anos, do advogado Chilique, que vai livrar o Felipe Martins de 30 anos de cadeia. Ele não está preocupado em ficar botando a culpa no presidente Bolsonaro e a gente perder milhões e milhões de votos por causa dele e todo o trabalho do presidente, dos filhos, o nosso, o do Trump, do Marco Rubio, do Bessent, para colocar o presidente Bolsonaro no poder de novo, pode ser perdido se o presidente não tiver voto suficiente. Então, olha o mau caratismo, o mal que representa um pilantra, um salafrário que nem esse Lixo Figueiredo. Esse é o primeiro ponto. Ele está completamente errado e o Chilique está certo, o advogado Chilique está certo, porque ele falou, tá com os filhos no colo. É só que ele não importa, ele cara é nojento, ele é ceboso, né? Eu não aguento, o Lixo Figueiredo também falava e tinha razão. Não, para de falar isso aí. Mas ele falou, tava com os filhos no colo, e é verdade, de repente, depois de um trabalho, eles tiveram a vitória de conseguiram provar que o documento é verdadeiro, que houve a fraude. Aí, de repente, houve o Lixo Figueiredo falando a mesma coisa que os bandidos da Folha, do Estadão, sei lá quem, que eu faço questão de não guardar o nome desses bandidos que escrevem para esse lugar,
para não ter processo, né? E aí repete a mesma coisa que os bandidos da grande mídia escreveram, o lixo Figueiredo. Então, assim, mesmo que fosse verdade, guarda para si. Não, mas eu sou jornalista, eu tenho que mostrar. Ah, vai mostrar para a mãe dele. Vai mostrar e vai condenar o Felipe Martins há 30 anos de cadeia sem ter cometido crime nenhum, só porque ele quer dar um furo, que nem ele ficou bravo porque o português revelou lá a história desse talha-ferro aí. Bom, então esse é o ponto. Ele é um lixo humano e ele não perde a oportunidade de dizer que foi cagada no governo Bolsonaro, que só tinha cagada no governo Bolsonaro, é que eles é que erraram o documento. Quer dizer, é uma mentira, o outro já provou que o documento foi adulterado no sistema, inclusive. Quer dizer, então não vale nada. Esse é um dos piores inimigos que nós temos hoje, pior que ele, só os próprios demônios aí, os cachaceiros da vida e esses faraó cabeça de pinta aí. Agora, ele é o cara que tá ali do lado do Eduardo. Aí o advogado Chilique ainda falou, conversa com o Eduardo. Eu tô do lado do Eduardo todo dia. Aí o advogado Chilique, e eu entendo, porque ele tentou começar a conversar e o lixo Figueiredo tava puto da vida e não deixou ele falar, começou a chamar ele de pilantra e um monte de coisa. E aí eu acho que ele errou mais ainda, né? Porque o Chilique, só que ele falou isso, porque o Chilique, aí o Chilique errou, eu queria dizer. Até aí ele estava certo, na defesa, o lixo Figueiredo estava errado mesmo. Aí chegou na live lá do Super Mentecapto, o lixo Figueiredo falou um monte, e aí, para revidar, o advogado Chilique começou a inventar um monte de mentiras sobre o lixo Figueiredo. Falar que ele fazia parte da Lava Jato, que o Gilmar Mendes soltou ele, que ele era réu e não sei o quê. E ele falou, eu nunca fui réu. O Gilmar Mendes, quer dizer, mentiras que não havia a menor necessidade do Chilique inventar. Mas, enfim, mostrou quem ele é. Ele não está preocupado. Ele poderia ter insistido no que ele falou, no erro do lixo Figueiredo, mas sempre ficar inventando mentiras sobre o cara. Chama o cara de filho da puta, de qualquer coisa, mas inventar, bastava ele dizer, não, você errou, você ferrou a vida do Felipe Martins aqui. Quer dizer, a inocência do Felipe Martins não tem nada a ver com essa história também, porque o fato dele ter ido para os Estados Unidos ou não ido, isso não significa que teve um golpe, que ele participou de golpe, quer dizer, isso é uma piada, né? Mas como para aquelas pessoas não fazem diferença, eles querem condenar o cara, então o lixo Figueiredo tinha que ter ficado de boca calada, né, guardado para si. Ah, não, mas eu não afirmei nada, eu disse que existe uma possibilidade. Então cala a boca, porque se não é verdade, você só vai ajudar os inimigos. Se nem certeza você tem, para que falar no assunto? Então é o que eu disse, esse lixo Figueiredo é um salafrário. E eu venho dizendo isso aqui há meses. E o advogado Chilique falou, eu tô falando em nome do Felipe Martins. Se ele tivesse aqui, estaria falando a mesma coisa. Quer dizer, e ele tá prejudicando, inclusive, o presidente Bolsonaro com essa história, né? Porque vai dar gasolina, vai botar gasolina na história do golpe. O vagabundo, porque ele tá lá na Casa Branca. Quem tá lá fazendo é o Eduardo, e por causa do presidente Bolsonaro. Lixo Figueiredo não é nada, pela milionésima vez. E aí até me esqueci, ele falou um negócio e o advogado falou uma coisa, assim, muito, muito verdadeira. Quer dizer, ele pensa que é ele o protagonista no negócio, né? Não, porque fui eu que levei o negócio do Felipe Martins, quer dizer, o advogado até riu, né? Porque ele falou, não, quer dizer, já estamos entrando com ação aí, e essas ações é que interessam, não é ele falar nada. O que interessa é o que a justiça está julgando, né? Mas, enfim... Doutor Frazão, inclusive, entre uma fala de um e do outro, ele disse que o Alexandre de Moraes entrou com um pedido no dia seguinte, baseado no que o Paulo Figueiredo falou, pedindo explicação para a Polícia Federal. O tanto que mais ou menos isso, atrapalhou. Mas não é bem assim. Eles conseguiram ontem o advogado Chilique conseguiu a vitória. Por isso que ele ficou puto da vida. Eles conseguiram que o governo americano reconhecesse que houve a fraude. O governo americano. E eles têm um documento provando a fraude. Então, o que esse desgraçado tinha que abrir a boca, né? Agora, é o que eu falei. E aí, só para não ficar assim, para mostrar que um vale menos que o outro, o Chilique ficou, né? Não, porque eu não sou candidato a nada. E a gente sabe que é e vai ser. Então, mentem pra caramba. Mentem e enganam. E aí, o Lixo Figueiredo não é bobo. Falou, eu sei de onde você veio, para onde você vai, o que é que você quer, né?
sabe que o cara não é um cara de direita, que está aí querendo aparecer, né? Para ir para o Partido Novo. E aí o Lício Figueiredo falou que o pessoal do Novo, lá de Washington, falou com o pessoal do Novo. Aí, enfim. É mais um oportunista, é mais um cara que quer crescer e aparecer. E daqui a pouco, igual o Pablo Lamaçal, daqui a pouco ele já está lançando a candidatura dele a presidente da República. Eu conheço esses caras. Então, foi muito bom, como eu vi vocês falando mesmo aqui, porque, na verdade, mostrou quem são os dois. Aí o Chilique pegou um monte de mentiras que os petistas inventam sobre o Lício Figueiredo para acusá-lo e dizer que ele tinha alguma coisa, que o Gilmar Mendes soltou ele, e blá, 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 e blá, 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 blá. E o que interessa pra gente? Em nenhum momento a palavra sequer uma referência ao presidente Bolsonaro. Tudo isso só está acontecendo, o Lício Figueiredo está na Casa Branca, o advogado Chilique está defendendo o Felipe Martins, por causa do presidente Bolsonaro. Tudo gira em torno do presidente Bolsonaro e ninguém fala nada. E isso só prejudica, né? Só atrapalha o presidente Bolsonaro em vários aspectos. O Chilique com a ligação dele com o Novo, o Lício Figueiredo inventando mentira o tempo todo sobre o presidente Bolsonaro, dizendo que a culpa foi dele por causa do erro para jogar os apoiadores do Felipe Martins contra o presidente Bolsonaro, dizer que ele que errou. Quer dizer, então o Chilique surtou de verdade e com razão, eu quero dizer. Certo de fazer isso. O que não precisava fazer é ir lá e ficar inventando um monte de mentiras sobre o Lício Figueiredo, porque ele perdeu a credibilidade e mostrou quem ele é. E ele querendo dizer que ele não é candidato a nada. É sim. E tudo que está fazendo para aparecer, não é por heroísmo, não. E aí é aquela história, vai sair para o Novo, vai concorrer com os candidatos do presidente Bolsonaro. Então, é disso que vocês podem perceber que a maneira como a família Bolsonaro age é completamente diferente. Eles não se preocupam em ser os protagonistas, mesmo porque eles já são os protagonistas, os únicos protagonistas. E ali não, ali é uma briga de egos, um querendo aparecer mais do que o outro. O Lício Figueiredo, ele tem a plena certeza de que ele é que está salvando o Brasil, que aliás, já me emendando os assuntos, eu vi o Superman Tecapito anteontem, batendo boca também lá do Fio Diabo, lá, o Superman Tecapito, com o Aldo Rebelo. Pra quem não viu, foi um show de horrores também, né? Seu vagabundo, sem vergonha, como é que ele chamou? Seu malqueiro. O Aldo Rebelo chamando o Superman. E o Superman, você que é maloqueiro, não é você que é, seu comunista. Aí o Aldo Rebelo, mas pra que você me chamou aqui então? É pra crescer a minhas custas, seu caçador de like. Quer dizer, verdade, tudo verdade, caçador de like. E aí, por que tem que chamar o comunista do Aldo Rebelo? Ah, então você é contra a Magnística, que o Superman falou. E o Aldo Rebelo, sou, claro que eu sou. É como todo comunista é, né? Obviamente, né? Qual é a surpresa? Nenhuma. A surpresa é assim, como é que um cara que se diz de direita, numa merda de um jornaleco lá, que ele tem lá, o Fio Diabo lá, pra que vai chamar o Aldo Rebelo? O que o Aldo Rebelo, o comunista, do nível de Aldo Rebelo, tem para falar que interesse para a direita? O que ele tem para falar? Não, então você não é a favor da maquinita, das sanções aos ministros? Ele falou, claro que não. A surpresa é se ele dissesse que sim, né? Você acha que um lixo daquele nível vai dizer que ele vai ficar contra o Moraes, contra o Lula? Quer dizer, assim, vocês percebem o nojo, a sujeira que é essa direita, que se diz direita, esse Superman Tecapito, Lício Figueiredo, esse Fio Diabo, aí, que zoológico, cara, que zoológico, um mais pilantra do que o outro, rapaz, pelo amor de Deus. E o Superman, não, eu sou amigo dos dois, o Lício Figueiredo, tá amigo dos dois o cacete, rapaz, sai de cima do muro, ou você é meu amigo ou é amigo desse safado aí. Eu achei uma maravilha, porque pelo menos o Lício Figueiredo falou umas pro Superman Tecapito também, né? Porque eu sou amigo de todo mundo, amigo dos dois. Ah, vá. O cara inventando um monte de mentira aqui sobre mim, você é amigo do cara. Então foi muito bom. E esse negócio do Aldo Rebelo, para mim, é um marco dessa história nossa recente, que prova aquilo que eu falei muitas vezes. Eu falei aqui do Charlie Kirk, que o grande herói desse nosso tempo também, que cometeu o erro de achar que pode conversar, dialogar, debater com bandidos. Todo comunista é um criminoso, é um assassino. Então por que você vai conversar com um cara desse? Por que trazer um comunista para uma entrevista, né? O que isso vai acrescentar? Isso vai ajudar o presidente Bolsonaro em quê exatamente? Em quê? Em nada. Então pronto, aí esse negócio do Chilique é a mesma coisa. Resumo da história. Os dois mostraram que não valem nada, só que quem começou a história toda foi o Lício Figueiredo e pode com essa história
ter colocado o Felipe Martins, condenado ele a 30 anos de cadeia. Acho que não vai acontecer, porque as provas bom, mas também para eles aqui as provas não significam nada, né? Nossos juízes. Então, só engrossou a narrativa para dizer, né? Olha lá, até o Lixo Figueiredo concordou com isso. Então, é isso daí. O Felipe Martins vai apodrecer na cadeia, todos aqueles vão apodrecer lá, o Silveira e todo mundo. Então, a chance que nós temos é o presidente Bolsonaro voltar. E aí você não vê uma referência ao presidente Bolsonaro. Leva o Alto Rebelo, pior lixo comunista do nível de José Dirceu, para entrevistar. Por que não me entrevista? Quem que sobra para apoiar o presidente Bolsonaro e para pensar em nós? A vagabunda do mercado financeiro só pensa nela. E neles, em ações que estão subindo e descendo, valorizando. Os outro palhaço adolescente velho lá, como é que chama? Libertário, só pensa no merda do Bitcoin, né? Que teve uma queda aí monumental esses dias aí. O Lixo Figueiredo, o Chilique, o Supermente Capital só pensam neles, nos projetos pessoais. O Salles Sabugosa só pensa neles. Quem é que pensa na gente no país? O presidente Bolsonaro, o Eduardo, que tá lá lutando por nós. E o Lixo Figueiredo não tá lutando por nós, tá lutando por ele, para ele ter a vingança dele, do Moraes e essa história toda. Quem está lutando por nós é o Eduardo, o presidente Bolsonaro. E a gente sempre fala que o Bolsonaro vai voltar, o presidente vai ser presidente em 26, e esse pessoal fica duvidando. Vocês viram, eu sou emocionado, porque meus filhos, o Barroso vai fazer retiro, né, com a seita satânica, né, esotérica, desse maldito esoterismo que todo mundo fica atrás. Vocês percebem, as amigas que são esotéricas, vocês percebem quem são as pessoas que são esotéricas, né? Bom, vai fazer, né? E aí eu vi a entrevista dele no Roda Morta lá, falando, uma fala dele, falando, não, mas os meus filhos estão sofrendo e sendo perseguidos, né? Eles não têm nada com isso, né? Não tem como não tem nada com isso, né? Não tem nada com isso. Quem tem com isso? Aquelas pessoas, aquelas mulheres que escreveu Perdeu Mané, repetindo uma frase. Se beneficiando não estão, né? Os filhos dele, né? Não, lá nos Estados Unidos, em grandes cargos de banco, né? Com o imóvel que ele tem lá, nenhum filho dele se beneficiou, né? Do cargo que ele tinha aqui no Brasil. Dinheiro, 20 milhões, né? De dólares ou de reais, sei lá, que agora vai para leilão. Eu não sei se a informação procede, mas diz que já vai para leilão a mansão dele. E eu vi hoje o pessoal, acho que o Lixo Figueiredo, alguém falando que não vai parar, as sanções não vão parar. E ele vai ser sancionado, ele vai tomar uma magnífica na cabeça, o Barroso e os filhos, né? E ele se faz de besta, né? Porque ele sabe, né? Se ele for sancionado, ele vai viver com o dinheiro dos filhos, né? Os filhos vão pagar as contas para eles, né? E é óbvio que qualquer um que ajudar vai ser sancionado. A sanção não é para os filhos, e nem não é para a mulher do Moraes, não é para os filhos do Moraes. A sanção é para ele e para qualquer um que tentar ajudá-lo, né? Aí vai ser sancionado. Mas enfim, eu quero ver o que esses caras vão fazer. O mercado financeiro, os banqueiros, né? Os empresários brasileiros, todos que apoiaram o cachaceiro, eu quero ver o que eles vão fazer quando o país colapsar de vez. Porque o Trump falou isso muitas vezes já, o Marco Rubio. Os 50% são só um aviso. 50% de tarifas são um aviso, isso não é nem sanção. Esses palhaços que falam, não, que nem Bolsonaro e nem Lula, que nem um amigo me mandou agora, nem Bolsonaro e nem Lula, pediu para eu explicar. Quer dizer, o cara que fala isso é um doente mental, né? Porque comprou o peixe de que o Bolsonaro fez alguma coisa e roubou alguma coisa, então ele não é bom também, né? Comprou o peixe da esquerda e é o discursinho de Kim Catacoquinho, de MBL, né? De Partido Novo, né? Porque quer colocar os candidatos dele. Então, como é que tem gente que escuta ainda esse tipo de gente, né, doutor Fernando? Inacreditável. Só um me falou, agora eles inventaram de novo uma acusação contra ele, mas ele está preso sem motivos. O Gonê já blindou o Moraes essa semana, que vocês viram, né? Vocês sabem o que é a citação, né? O governo americano tem que citar o Moraes para ele saber que ele faz parte do processo lá. E o PGR aqui, o procurador da República, o Gonê, proibiu o pessoal de citar o Moraes. Então, esses caras acham que vão fazer tudo isso e vai ficar de graça. Aí é aquele pega pra capar, aquele Deus nos acuda, que vai acontecer. Aí você vai ver vagabundo um entregando o outro, o negócio começa. E já começou, né? O Fux já
já começou a bater boca lá com o Gilmar Mendes, né? Ele falou, os Estados Unidos podem proibir o Brasil de comercializar com outros países, né? Então, a hora que isso acontecer, aí nós vamos ver o que essa gente vai fazer, nós vamos ver se eles vão conseguir se manter no governo. Basta descer um porta-aviões daquele ali que está aqui no Caribe, de um dia para o outro ele chega aqui. Deve ser um dia, 2 dias de viagem, ele chega aqui. Aí eu quero ver sair navio brasileiro, entrar e sair o navio aqui com exportação e importação. Quando a gente começa a falar, quando eu começo a falar aqui, eu sou louco. Eu falei 4, 5 anos antes, eu falei do Sérgio Moro. Desses 4, 5 anos, até chegar na traição, o que me chamaram de louco, de idiota, de traidor, de esquerdista, de comunista, de petista, não foi brincadeira. E aí quando chega, a traição se revela, ele mostra quem ele é, esse pessoal não vem se desculpar comigo, não vem seguir o meu canal. Né? Ou te chamaram de doido, né? Que o senhor era extremista, que via coisa onde não existia, isso. Né? Que o Moro era um traidor. Então tudo foi assim. Quando eu comecei a bater no Caio Coppola, aquele lixo comunista do Caio Coppola, um fabricado ali por aquela turminha do Dória, essa gente, quando eu comecei a falar, ele estava na Jovem Pan, lá no auge, aquele molequinho inteligente, tudo lá, eu venho dizendo, o presidente vai voltar, o presidente Bolsonaro vai voltar, e o presidente está aí forte, os filhos cada vez mais forte. A única coisa que muda é a população, porque ela é influenciada por um monte de pilantra, picareta, que nem o lixo Figueiredo. Então a população começa com essa história de nenhum nem o outro, e a gente começa a perder muito voto. Então, é para isso que a gente tinha que lutar, para que esses canalhas, ao invés de levar o Aldo Rebelo, levasse um bolsonarista como eu, não precisa ser eu, não. Leva um bolsonarista de verdade para falar do presidente, falar isso que eu falo aqui, que o presidente vai voltar, por que vai voltar, que tudo está acontecendo, lei Magnitsky, sanções. Não, essa gente tem o que merece. Eu achei ótimo que ele falou para o Superman Tecapto que ele é um caçador de like, que ele quer. Falei, você quer aparecer as minhas culpas? Voltou. Diga, Danilo. Inclusive, doutor Frazão, é bom também para as pessoas que estão sem esperança, né? Não ficarem sem esperança, porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro precisa da gente, precisa de cada um de nós para defender ele, e a gente não pode perder as esperanças, lembrando que os Estados Unidos não só está do nosso lado, como está com a intensidade, inclusive. Toda semana, hora é Jason Miller, hora é um secretário, hora é Marco Rubio, hora é o Trump. E a gente fala aqui justamente para isso, para que as pessoas não desanimem e cobrem desses salafrários, que falem do presidente, que está preso 2, 3 meses lá, e ninguém fica falando vai levar Aldo Rebelo para falar. Vá pro inferno perguntar pro comunista se ele é a favor da Magnitsky. Por favor, cara é idiota. O João tá falando, se eu vi que o Leopoldo aqui, o general lá, né, Carvajal, né? Chavista disse que Lula e vários líderes do movimento de esquerda pelo mundo são financiados pela petroleira venezuelana. Os Estados Unidos está certeiro no serviço. Eu vi isso daí faz tempo, né? É isso que eu estou dizendo. Os americanos muito provavelmente querem a cabeça do Maduro, mas quer a cabeça dele funcionando, né? Que é vivo, o desgraçado. Para ele contar tudo isso, né? E a hora que ele contar tudo isso, eles chegam no Lula aqui. É aí que tá agora.